Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? A gente vai começar uma matéria nova hoje, não tão nova assim, porque a gente vai continuar falando sobre verbos, só que de uma maneira diferente. A gente vai falar hoje sobre correlação verbal. Escrevi para vocês para ficar diferente. Quando a gente fala de correlação verbal, a gente fala de uma ligação entre verbos. E quando a gente fala dessa ligação, é quando a gente tenta manter uma relação entre verbos. Como assim, professora, manter uma relação entre verbos? A gente vai ter construções com mais de uma oração, com mais de uma frase, onde não necessariamente a gente vai ter verbos sempre no mesmo modo ou no mesmo tempo verbal. A gente vai conseguir fazer uma ligação entre tempos verbais e modos verbais diferentes, com o intuito sempre de construir uma oração clara, objetiva e com a intenção de passar alguma informação, tá? E aí, essa relação, essa correlação verbal, ela vai ser sempre uma relação harmoniosa. Não vai ser sempre verbos jogados de qualquer maneira. Ela vai ser harmoniosa, linear e ela vai ser sempre expressa mais uma vez numa sequência de frase, ou seja, no período composto, tá? E ela sempre vai ter uma intenção a ser passada. Olhem o exemplo que eu coloquei aqui. Se eu estudasse, passaria no concurso. Primeiro a gente vai identificar os verbos dessa oração. Se eu estudasse, que do verbo estudar, e passaria, que é do verbo passar. Atentem que, se eu estudasse, esse verbo aqui está conjugado no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito. E na segunda oração, a gente tem passaria, que está conjugado no indicativo, no futuro do pretérito, no tempo futuro do pretérito, tá? Se a gente ler de maneira direta, se eu estudasse, passaria no concurso, vocês vão perceber que ela passa uma ideia clara e objetiva, não é? Só que eu tenho uma correlação verbal. O que é essa correlação verbal? Eu consegui unir dentro de um período dois tempos verbais e dois modos verbais diferentes. Nesse tempo verbal aqui, nessa oração aqui, eu tenho uma ideia hipotética, ou seja, eu tenho uma ideia do que poderia acontecer. Então, essa é a intenção da correlação verbal. Esse conteúdo de correlação verbal na nossa apostila inicia na página 77 e termina na página 78 o conteúdo. Depois a gente tem os exercícios. Na página 78, ele vai mostrar alguns outros tipos de construções que permitem fazer uma correlação verbal, tá? Não vai ser só subjuntivo com indicativo, a gente vai ter outras formas, igual tem aqui outros exemplos, outras construções que me permitem correlacionar de maneira harmoniosa os verbos para a gente montar uma oração bem perfeita. O primeiro exemplo aqui eu tenho: espero que você estude mais. Olha, o espero é um verbo conjugado no presente do indicativo e o segundo verbo conjugado no presente do subjuntivo, ou seja, eu tenho uma correlação verbal perfeita com o presente do indicativo e presente do subjuntivo. Sugeri que você estudasse mais. Eu tenho correlação verbal entre pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando você tiver consciência, eu ficarei mais tranquila. Outra correlação verbal: futuro do subjuntivo mais futuro do presente do indicativo. E para fechar, se os alunos fizessem as tarefas, estariam livres nas férias. Eu tenho uma correlação verbal entre pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Essas formas de correlações verbais são estruturas de correlações verbais onde a gente consegue colocar dentro de um período dois modos diferentes com tempos verbais diferentes de uma mesma oração, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Agora a gente vai para os exercícios. Os exercícios referentes à correlação verbal começam na página 78 com um texto para ser lido, tá? E vocês vão responder algumas perguntas do exercício 12, tá? É mais uma interpretação textual, então vocês precisam ler o texto
para poder responder essas perguntas. E no número 13, a gente já tem exercício sobre correlação verbal. Vocês vão identificar se tem correlação verbal nas duas orações e se elas estão feitas de maneira correta, tá? No número 14, vocês vão conjugar o verbo entre parênteses, fazendo a correlação verbal, tá? Tem que atentar, ou seja, se eu tenho um verbo aqui conjugado num tempo, qual é o outro tempo que eu vou colocar aqui? Só atentar aos exemplos que tem na página 78, tá? Aqui na página 80, a gente tem uma tirinha que vai ajudar vocês a responder as questões 15 e 16, tá? Só prestando atenção porque tem que ler a tirinha. E aí, vocês vão trabalhar sempre com correlação verbal. E aqui na página 81, vocês vão redigir frases de maneira diferente, situando o período referido em perspectivas diversas, tá? Então, vocês vão fazer correlações verbais, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, tá, gente? Não é difícil, vocês precisam prestar atenção sobre o conteúdo de correlação verbal. Prestar atenção e manter uma harmonia e seguir as construções já pré-estabelecidas.